Bem-vindos ao Podcast, o único podcast dirigido e roteirizado por um gato. Eu sou a humana Stephanie. Eu sou a humana Amanda. E essa é mais uma produção Cansei de Ser Gato. Olá, humanidade! E aí, humanidade? E aí, dona Stephanie, hoje eu tô animada porque acho que quem escuta a gente já sabe que eu gosto... Acho que eu devo até ser mais legal quando o tema é saúde. Você vai bem. Porque você tem muito medo das coisas de saúde, você fica com dúvida. Curiosa. E a Stephanie vai melhor quando... entretenimento. Humor. Mas hoje, então, é o seu dia, tô feliz. Amanda. Você vai apresentar o convidado porque você é boa nisso. Mas vou apresentar porque o cara é sinistro. É, isso que eu ia falar. Eu posso dizer que é um baita de um convidado, uma responsa. Eu vou apresentar porque, assim... Eu, pelo que eu soube, você usar o termo especialista quando você é médico veterinário é para poucos, ok? Então tem muitos veterinários que são dedicados a gato, que fazem muito mais atendimento a gato e que tem essa especialidade, assim, não oficial, podemos dizer assim. Mas o que o Chico trouxe tem a especialidade oficial, gringa e American, blá, 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 e... Só menos de 90 veterinários têm essa especialidade. No mundo ou no Brasil? No mundo, ok? Então, assim, no Brasil eu acho que é o único. Não, hoje nós somos em 3. Eu fui o primeiro, 2016. Daqui a pouco já tô fazendo decênio já. Pois é, são 3. E o Chico trouxe o primeiro, que é o doutor Alexandre Daniel, médico veterinário especialista em medicina felina. Muito bem-vindo, doutor. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente de onde você, em que planeta você estiver agora. É um prazer estar aqui com vocês, é a minha primeira vez, estou debutando no Cansei de Ser Gato. É um prazer estar com vocês. Muito bem-vindo. E para falar de uma temática que eu sou suspeito para falar. Você gosta? Né? É uma das que eu mais gosto, porque vai lidar com uma faixa etária que cada vez mais a gente está atendendo, né? Na clínica, que são os senhorzinhos. Né? A fase dos sêniors. Eu amo, tá? Os veterinários hoje em dia são tudo geriatra, né? Hoje em dia, sim. Hoje em dia, o bom médico veterinário é aquele que vai entender muito de pacientes. Hoje a gente fala mais sênior, né? Porque a gente tem alguns critérios de classificação etária e a gente já teve o uso do nome geriátrico. Só que impactava os proprietários, eles falavam, não, meu gato jamais envelhecerá. Isso, exatamente. Eu sou essa proprietária. E aí, em virtude disso, que acontece não só com os nossos proprietários aqui no Brasil, no mundo todo, as principais associações internacionais que modulam essas diretrizes, eles decidiram mudar a nomenclatura para sênior. Então passou de 10 anos de idade, é sênior, ponto final. Meus gatos são pleno. Minha Terezinha é júnior. Com 10 anos. E quanto que vai a faixa etária? Hoje a gente, a partir dos 10 anos de idade, é sênior. E não tem mais acima disso. Tudo sênior em casa, então. Tudo sênior. Então hoje vai... E isso também impactava, porque alguns médicos veterinários que seguiam muito à risca essa questão de diretrizes, se o gato, por exemplo, a gente tinha acima dos 15 anos de idade, era geriátrico. Então, se o gato tinha 14, ele não prestava a mesma atenção no gato do que quando ele tinha 15. Ai, que loucura. Então, assim, é o gato, não é só o número, é entender a situação como um contexto todo. Então, decidiram mudar isso. Porque, por exemplo, o Chico, ele tem artrose, que é um tema que a gente vai dizer hoje, desde pequeno. Sim, filhote. Exato. Ele tinha artrose. Tipo, 3 anos ele já eu não sei descobriu. Aí agora a gente vai, enfim, quando a gente começar no tema, a gente vai descobrir. Mas se eu tô falando da mesma coisa. Porque assim, já perguntei antes do episódio começar artrite, artrose, blá, blá, blá. Sim. O Chico, que ele tinha desde pequeno, era displasia coxofemoral. Exatamente. Agora, eu não sei o que significa. A diferença, exatamente, ninguém sabe. Artrite, artrose, displasia. Mas calma, antes da gente falar de saúde, eu queria saber por que você escolheu estudar gatos? Você era gateiro desde criancinha? Quando essas perguntas me remete umas coisas, me puxam uns gatilhos monstruosos, vocês nem têm ideia. Na verdade, minha mãe era uma pessoa que tinha muitos gatos e muitos cães. Né? Tinha uma época que ela parecia aquela gateira dos Simpsons. Sei, né? Eu amo. E quando eu, desde pequeno, eu ia com ela no veterinário, levar os animais ao veterinário, e eu percebi que quando levavam os gatos... Ninguém sabia nada. Ninguém sabia porra nenhuma. Sempre tratavam o gato como um cachorro pequeno. E desde antes de eu entrar na faculdade, eu já percebia que era muito diferente. E assim, naquela época eu falava, por quê? Né? Mas são espécies diferentes, eu convivo com as duas. Por que eles tratam tão diferentes? Quando eu entrei na faculdade e comecei a fazer estágio logo no primeiro ano, em clínicas de pequenos animais, eu via que era muito mais grotesco do que eu imaginava, como um simples tutor, filho de uma proprietária, indo levar o gato no veterinário. Eu falei, eu acho que dá pra fazer diferente.
Aí eu decidi, do segundo ano da graduação, eu já decidi que eu ia focar especificamente para o gato como espécie única. Era algo que já rolava há muito tempo em países do hemisfério norte, esse tipo de especialização e tipo de diferenciação da clínica. E foquei nisso e decidi fazer. Estamos aí até hoje. Muitos falavam que eu era maluco, que não ia dar certo. Quem que vai levar o gato no veterinário? Isso, então, pois é. Então hoje a gente tem aí... Pô, as pessoas estão mudando, né? Que bom. Muito. Nossa. E a gente tem usualmente, quando a gente compara estatísticas de países e costumes de proprietários, a gente tem um delay mais ou menos de 20 anos de hemisfério norte. Caramba. Isso aconteceu nos Estados Unidos na década de 90. Mas a gente tá correndo atrás, hein? Estamos correndo atrás e as pessoas subestimam. Isso eu costumo falar, quando eu dou aula, eu costumo falar para os meus alunos que o veterinário no Brasil ele tem uma síndrome de cachorro molhado. Né? Ele se acha inferior. A gente tem excelentes profissionais no Brasil. A gente tem excelentes estruturas clínicas. Os nossos congressos, os principais congressos aqui, eles não deixam para trás em nada o que a gente vê em congressos internacionais. Que foda. Então, a gente hoje tá muito bem. Né? Não foi assim. Isso a gente tem construído junto com outros profissionais com o passar do tempo, mas a gente tem profissionais e um nível de informação e de formação aqui muito bom. Sim, e o número de gatos crescendo loucamente, isso tudo vai ter que acompanhar, né? Lógico, é o que aconteceu na década de 90 nos Estados Unidos. Sim. Na década de 90 eles já tiveram, 90 para 2000 eles já inverteram. Eles começaram a ter mais gatos do que cães. Olha e gato é a espécie do futuro, é uma espécie que melhor se adapta em ambientes pequenos, é a espécie que... Limpinho, autolimpante. É autolimpante. Cheiroso. Você não tem cuidados de grooming como você tem com o cão, você não tem grooming, pra quem não sabe? Banho, tosa, coisas assim. Então você não tem esse tipo de necessidade. O gato, como você falou, é autolimpante. O gato é perfeito. E o custo anual, quando você pensa em fazer medicina preventiva, que é avaliar seu animal anualmente para não esperar a bomba explodir, porque gatos, pela isso característica a gente faz evolutiva, a nossa parte nesse mundo, hein? A característica evolutiva do gato é uma característica estoica de um predador na natureza, solitário. Ele não demonstra sintomatologia como o cão, por exemplo, demonstra. Então, se você esperar ele apresentar sintomas, quando chegar, explode. Né? Ele já está muito passado. Então, os proprietários que fazem a parte de medicina preventiva corretamente, anualmente eles têm um custo menor com gastos veterinários do que esperar explodir. Tem estatísticas americanas que mostram que se você levar o seu gato anualmente ao veterinário por 10 anos... pegar todo esse montante financeiro que você gastou em 10 anos e deixar na aplicação que mais rende do seu banco, você não vai conseguir pagar o que você gastará se você ficar 10 anos sem levar seu gato no veterinário e no 10º ano ele tiver um problema grave que precisar de cirurgia de emergência, exames e por aí vai. Então, medicina preventiva é a chave do negócio. Esse é um excelente dado, né? Porque total. as pessoas, elas realmente acham que tá tudo sempre bem com o gato justamente por isso. Não demonstra sintoma, não demonstra nada, tá tudo sempre bem. Gato não envelhece, né? Tipo, fisicamente. Né? Não, vejo o Chico, tem carinha de 2. Tem cara de 2 anos. Sim. Realmente, levar preventivamente o gato no veterinário é uma coisa que a gente fala quase todo episódio. De tipo, leva seu gato no veterinário, não espera, nanana. Porque muda tudo, né? Muda a qualidade de vida, muda a sua vida financeira. E trazer o ponto financeiro é muito importante. Lógico, porque as coisas custam. É caro mesmo, né? Lógico. E o veterinário é super caro. Toda vez que a gente vai... Então, eu acho que isso é um dado super importante que todo mundo tem que pensar. E a gente fala de medicina preventiva, eu sei que o tema não é esse. Inclusive, se vocês não me cortarem, eu vou falar horas, várias coisas. O tema medicina preventiva, embora pareça muito intuitivo pra gente, os primeiros protocolos de medicina preventiva que a gente tem, eles vieram depois de 2010 nos Estados Unidos. Que loucura. Então entenda, isso não é nossa, eles fazem... Não faziam. Eles não faziam. Então, inclusive, essa foi uma das origens desses programas internacionalmente famosos que vocês têm, como o Cat Friendly Practice, o programa das clínicas amigáveis para gatos. Esses programas surgiram, entre outros pontos, porque o proprietário de gato não tinha o conhecimento e a importância de levar o gato preventivamente, porque não existiam protocolos de medicina preventiva. Só esperavam a bomba chegar, prestes a explodir. E isso diminui qualidade de vida, isso aumenta gasto, isso aumenta a taxa de eutanásia por falta de recurso ou por avançar de doença. Então, assim, é uma série de implicações, uma bola de neve. Sim. A medicina preventiva é a chave do negócio. É a chave de uma boa saúde. Ótimo. Bom, já adorei saber tudo isso do nadão. E, antes da gente também entrar no tema, você é idealizador do Cat Expert, né?
que é isso? Cat Expert... acho que tem a ver, né, com a Cat Expert é uma plataforma de cursos que hoje ela é desenhada de uma forma que não começamos assim. Grande verdade é que quando eu decidi fazer a prova americana de especialidade, e eu entendi a forma diferenciada de estilo de ensino, de estilo de transmissão de informação e, em especial, de uso de ciência para você trabalhar de uma maneira correta, que é o que a gente chama hoje de prática baseada em evidências ou medicina veterinária baseada em evidências. A gente usar trabalhos, a gente usar dados para poder oferecer o melhor para o nosso paciente e avaliar o que pode ser feito com isso, né? Nada de achismo, né? Então eu percebi que faltavam cursos parecidos com esse e eu usei toda a parte de calendário e de pesos e de forma que cada área da medicina felina caía na prova de especialista para montar cursos voltados a abranger o que tem de mais importante no nosso cenário brasileiro, utilizando aquela metodologia que eu aprendi e trouxe de fora. Entendi. E aí eu comecei a montar uma série de cursos que no final eles foram mudando de nome e ganharam aí o nome de Cat Expert, por uma plataforma onde a gente tem programas tanto de mentoria para veterinários que são especializados em gatos e querem melhorar a sua atuação, querem entender melhor como trabalhar bem com ciência, como se atualizar de maneira mais eficaz, e de cursos que são aí, a gente tem 6, 8 cursos por ano nas principais áreas que a gente tem de medicina felina. Doenças infecciosas, nefrourologia, cardio, tem alguma coisa para tutor também ou só não, essa é específica para profissionais veterinários e para estudantes de medicina veterinária. Que legal. A gente decidiu focar aí nesse nicho. Perfeito. Bora pro tema. Bora. Só agora pro tema, né? Então, 20 minutos falando já. Muito bom. Bom, a gente separou hoje uma coisa que a gente sempre lidou em casa, principalmente com o Chico, com a Terezinha agora, que é artrite, artrose, enfim. Doenças articulares degenerativas. Exatamente. Então a gente sabe já, assim, por conta da nossa experiência aqui no podcast, que essa é uma doença que acontece principalmente em gatos seniors. Só que a gente também tem um caso lá em casa que eu comentei que o Chico tem displasia coxofemoral. E aí eu queria entender por que é uma característica de gato velho, mas isso é em humano também, né? Deve ser meio óbvio, porque vai gastando. Mas por que tem mais em gato do que em cachorro? Eu escuto muito mais assim. Então, tem perguntas que o público geral faz e que não tem uma resposta definida, conhecida, tá? Se a gente for parar para pensar em causas de artrite, primeiro vocês falaram artrite e artrose. Em termos técnicos, no final, não vai fazer diferença pra gente, né? Usualmente são doenças que são inflamatórias de baixo grau, então existe inflamação, mas num baixo grau contínuo, que acontece por desgaste cartilagíneo. Então, humano a gente sabe que tem muita relação etária, muita relação com sobrepeso. A gente sabe que no cão é muito relação conformacional. Então, determinados tipos de ossatura no cão, de formação esquelética, vão fazer com que eu tenha uma angulação de eixos articulares diferentes. Em cachorro tá muito ligado à raça, né? Isso, por isso que, por tipo exemplo, dog alemão. Labrador, Golden, Rottweiler com displasia coxofemoral. Pastor displasia coxofemoral é uma alteração, né? É uma alteração conformacional da articulação. Então você tem um paciente que não articula bem. Se ele não articula bem, ele começa a, entre aspas, atritar, roçar áreas que não eram pra estar assim, e ele tá andando todos os dias, 24/7. Vai gastar. Né? Vai gastar, exatamente. No gato, não tem relação conformacional na maioria. Existem raças que têm alteração conformacional. Maine Coon, Ragdoll, são raças que usualmente têm displasia coxofemoral. O Chico é de raça. Inclusive, 95 a 98% dos casos mundiais de displasia coxofemoral são em Maine Coons. Tá? Então você tem uma articulação que não coapta direito. Maine Coon, pra quem não sabe, é aquele gato gigantão. É o gato gigantão. Então ela não articula, não coapta direito e você acaba tendo desgaste, acaba tendo uma articulação que não abraça direito a cabeça do fêmur e você fica subluxando e isso vai raspar, vai desgastar. E aí quando você tem o desgaste cartilagíneo que vem embaixo, é o periósteo, que é extremamente nervado e tem uma sensibilidade absurda. E isso tá rolando cronicamente. No gato a gente não sabe por que acontece esse desgaste. Usualmente está associado com a faixa etária. Mas eu posso começar a trazer dados. Eu adoro trabalhar com dados, com prevalência para impactar um pouco melhor as pessoas. 40% dos gatos no planeta têm artrite. Pelo menos uma articulação acometida. Bicho.
A gente tem uma população nacional, pelo último censo de 23, de 21 a 22 milhões de gatos só no Brasil. Estados Unidos está com quase 100 milhões de gatos. Faz 40% disso. Muita coisa. Muita coisa. Só que se a gente pega por faixas etárias, os sêniors acima dos 12 anos... Vão representar 90% deles têm pelo menos uma articulação acometida. Pecado, né? Por que a artrite é um tema que é tão em alta? Porque é considerada a doença crônica geradora de dor mais comum da espécie. Nenhuma outra doença causa tanta dor crônica. O que é a definição de crônico? Tá rolando há mais de 3 semanas. Tá? E a dor crônica, ela muda alterações e vias de condução de estímulos centrais, fazendo com que algo pequeno seja extremamente amplificado e exacerbado. Então, os pacientes com dor crônica, eles têm uma dor de característica intensa, persistente, mesmo que o insulto já tenha acontecido há muito tempo. Ai, dói muito, então. Então, assim, sim. E 1/4 desses gatos tem o que chama de componente neuropático, que sabidamente é a alteração central à sensibilização da dor. Eles são hipersensíveis a estímulos normais. Vocês já devem ter visto aquele gatinho idoso, bem velhinho, 17, 18, 19 anos de idade. Quando você passa a mão em cima da coluna vertebral, ele pega e mexe. Sim, total. Tremelica. Tem um nome, né? Isso é hiperestesia. Hiperestesia. Quando eu tenho hiperestesia e eu tenho um toque normal gerando dor, isso a gente chama de alodinia. Isso é clássico componente neuropático de dor. Então, esse tema é muito em pauta hoje, porque a gente tem quase metade dos gatos do planeta que sofrem com uma articulação alterada e é a causa mais comum de dor crônica da espécie. Só que eu pergunto pra vocês têm ideia de quando isso começou a ser descrito no gato? Não. Ontem. 2002. Porque procuravam comparar o gato como um cachorro pequeno. E a gente volta na primeira pergunta que vocês me fizeram. Sim. Por que eu decidi escolher me dedicar só a gatos? Porque procuravam o gato que mancava. Procurava o gato que ficava andando com aquele quadril caído, igual aqueles pastores alemães clássicos, displásicos. E o gato não se comporta dessa forma. Então, veja que isso, 2002, gente, é nesse século, já é 22 anos atrás. Entendeu? Começaram a relatar, olha, eles têm bastante. Nossa, mas esse estudo aqui de 2002, que é um estudo em inglês, mostrou que 92% dos gatos geriátricos, na época era chamado assim, tem osteoartrite. Só que só 4% das fichas de atendimento desses gatos estão mencionando que pode existir dor articular. Tem alguma coisa errada. Então, começaram a estudar isso. Em coisa de 20 anos, hoje a gente sabe que é a doença causadora de dor crônica mais comum da espécie. Então, a gente já sabe, por exemplo, porque claro que eu vou te perguntar quais são os sintomas, né? Então, a gente já sabe reconhecer o primeiro, que é esse tremelique que dá quando você faz um carinho, essa sensibilidade. Aliás, é um bom teste para quem tá ouvindo fazer em casa. Porque a gente demorou para saber isso. Não é a primeira coisa. Não é a primeira coisa. Mas assim, como que a gente pode identificar, então? A gente já sabe que esse é uma coisa. Hoje, a gente tem questionários que são aplicados pelo médico veterinário que estatisticamente auxiliam a gente a dizer, esse gato, são questões de triagem, esse gato pode ter osteoartrite. A gente tem 6 principais alterações que os gatos com osteoartrite fazem, diferente de gatos que não têm dor articular crônica. Pular para cima e pular para baixo, de alturas, por exemplo, como da mesa. Então, antes o seu gato pegava e pum, subia direto em cima do balcão da cozinha. Hoje ele procura obstáculos, uma cadeira, para depois subir lá. Ele começa a procurar locais mais baixos para fracionar a altura do pulo dele. Isso serve para cima e para baixo. E a gente pode explorar em cima disso. Aquele gato que quer pular, agarra a toalha e traz tudo pra baixo. Porque ele não tá alcançando. Ou ele começa a hesitar. Ele olha pra cima, eu vou pular. Calcula muito, né? Vou pro outro lado. Não, vai doer aqui. Vou pro outro lado. Então, o Chico isso é um calcula até pra pular no nosso colo. Ele tem proprietários que põe a trazem e patinha falam, o no gato colo. não dorme mais comigo. Ele não gosta mais de mim. Ele não quer dormir Ele não comigo. quer subir na cama. Não é que tá ele não com quer, dificuldade. ele não consegue. São coisas diferentes. Então, subir e descer, pulando, subir e descer escada, eles começam a subir degrau por degrau, sobe meio de lado, parecendo um coelhinho pulando, sobe com dificuldade, faz pausas, tá? Correr atrás de objetos é outra coisa, tipo caçar é outra coisa que eles também tendem a alterar bastante. Sim. Tá? E a questão de quando eles estão para levantar e deitar, por exemplo, para dormir e descansar, ou eles demoram para levantar, ou eles demoram para deitar.
Esses são os sintomas mais descritos e mais comuns. O que muitos proprietários, quando tem o gato chegando nas 2 casas de idade, fala o quê? Meu gato é velho. E porque ele é velho, ele tá fazendo isso. Como se velhice fosse doença. Ou eu também sinto que as pessoas falam, mas gato é assim mesmo, né? Tipo, é paradão. Então. Gato dorme muito, Gato dorme muito. Gatos dormem normal, muito. Ele sempre foi Eles dormem assim. 16 Mas horas quando tá por dia, acordado, mas tem que quando tá fazer as acordado, coisas. ele não fica parado. E a gente Exato. pode... E assim, existem, obviamente, N outros sintomas que vão acontecer, mas estatisticamente, se a gente for pensar em triagem, se o seu gato, você que tá ouvindo, você que tá assistindo, seu gato tem dificuldade para subir ou para descer de alturas, como de mesa ou balcão de cozinha, escada, ou para correr, brincar, cara, procura o veterinário porque o seu gato pode ter artrite. Meu gato tem todos os sintomas, doutor. Todos. E isso é muito comum o proprietário falar, imagina. E a maioria dos gatos que a gente atende, que a gente diagnostica, esses problemas articulares, não foi a causa que os trouxe ao veterinário. N outras causas os trouxeram. Aí vai e o Eles ganham veterinário um diagnóstico descobre mais de que- brinde. Sim. Só que controlar dor desses gatos, hoje a gente sabe que dor é o 5º sinal vital. Sim. Tá? Controlar a dor deles vai alterar todos os outros problemas que eles têm do ponto de vista de tratamento. Porque eles vão se hidratar melhor. Gatos com dor articular tendem a fazer constipação. Porque eles retêm mais as fezes. Já rolou dói em casa. antes entrar da na gente caixa de descobrir. areia, dói abduzir para entrar, É. dói abaixar. Porque as articulações que o gato mais tem alteração é a coxa femoral, joelho e cotovelo. E o Chico é aquele gato, por exemplo, que ele apoia as patinhas de trás na beiradinha também. Então ele fica com as 4 patinhas apoiadas na beirada da caixa. Sim. E aí ele sentia muita dor. Exatamente. Então, assim, constipação é algo comum. Né? Alteração na higienização do pelo. Aquele pelo começa a ficar mais opaco, começa a ficar Sim. mais aberto, em Começa a ficar pincel. entufinho, né? Isso, Como se chama de tivesse pelo em em gomo. pincel. Pelo em pincel, Pelo em é pin- excelente definição. Isso também é comum. É comum. Então, muitos acabam ganhando esse diagnóstico e não entendem o impacto global que tem em manejar a dor desses gatos. Vamos usar qual a doença mais comum do paciente depois dos 10 anos de idade? Doença renal crônica. Sim. Eu ia te perguntar se é mais comum isso aí, a A osteoartrite é mais degenerativa. comum pensando em prevalência, mas ela não é tão diagnosticada. Entendi. Doença renal crônica é a doença diagnosticada mais comum do gato nessa faixa etária. Dependendo da estatística, é a doença mais comum, mas não é a causa mais comum de óbito. Mais uma vez, a importância da medicina preventiva. Qual que é a causa mais comum de Neoplasias. Quando a gente pensa na faixa Neoplasia. geriátrica. O que é O que neoplasia? que é neoplasia? Câncer. Meu? Sim. Ok. Quando a gente pensa em global, qualquer idade, trauma. É a causa mais comum de óbito. Tipo, Trauma, atropelamento, queda. Exato. Não. É. Assim, Então, sacanagem. isso nas grandes metrópoles é um pouco diferente da estatística geral de quando a gente pega. Né? Americana, inglesa, tem muitos animais que têm acesso à rua. A gente credo. aqui em São Paulo, a gente não tá habituado a ver dessa forma. Na né? cidade, Na principalmente, cidade, né? exatamente. Mas no interior, ixi, Então, se gato... pega um paciente com doença renal, se a gente o controla bem, esse animal vai viver anos estável. E quais são os segredos para manter um gato com doença renal crônica estável, controlado? Ele se hidratar bem e comer bem. E ele vai se hidratar bem e vai comer bem se ele estiver com menos dor. Porque se o pote de água dele estiver num lugar que é difícil para ele acessar, ele vai desidratar mais. A gente sabe que gatos com doença renal têm alteração de hábito de defecação, eles defecam menos, eles constipam mais. Ai, Se ele tem tadinhos, dor, né? vai ser pior ainda. Ele deve pensar muito mais pra fazer qualquer tipo de Lógico, movimento, tudo né? é muito mais analisado. É. Então, o controle de dor, ele tem um efeito global de Não, saúde. gente, viver com dor, não precisa nem Exatamente. pensar muito. Todo mundo sabe o quanto é ruim sentir dor. Exatamente. E muitos Isso. não percebem isso. Por quê? Porque as alterações que o gato faz de sintomas são alterações muito mais ligadas ao comportamento dele na casa de mobilidade do que mancar, chorar e por aí vai. E o tratamento, então, é controlador. Esse grupo de doenças articulares não tem cura. Pera, o Uhum. gato chora? Com doença articular, pouco comum. O cão tende a chorar mais. Mas Manca, O chora. gato, como que o gato chora? Não, eu falei que não espere o gato chorar pra você sim. falar, ele tem sintoma, ele tem dor. Mas ele tem a possibilidade de chorar? É mais comum com dor aguda, É. com traumas agudos, Mas sai lágrima? pós-operatório. Não sai lágrima. Você tem que vocalizar. O gato, hoje, a principal, pensando em dor aguda, e aí vamos pensar em trauma, pensar em pós-operatório, pensar em alterações com pancreatite, que também dói muito. A principal escala que a gente tem hoje usada é uma escala de avaliação de expressão facial e corporal. É a que tem melhor índice de acerto
inclusive validada para proprietários, enfermeiros, estudantes e o próprio veterinário. Você tem 5 classificações, você avalia a posição dos olhos, dos bigodes, da orelha. Caramba! A relação da altura da cabeça com a altura dos ombros. Eu preciso saber se meu gato tá chorando ou não, ok? Não, chorar... Vou ter que descobrir. Quando a gente fala chorar do gato com dor, pensa em vocalizar. Tá. É diferente. Tá. Não pense em chorar, lágrima, nada disso. Mamãezinha! E essa escala de avaliação visual, ela é super exata. Que legal. Pra gente avaliar a dor desses gatos. Mas pra dor crônica não serve. Entendi. Dor crônica é mais a mobilidade. A dor aguda. Dor crônica é mobilidade. Tanto que a resposta terapêutica analgésica, que o gato não tem jeito. Isso não vai curar. Isso vai controlar. Eu vou controlar a dor dele. Ele vai precisar ter controle de dor o resto da vida. A gente usa escalas para avaliar grau, nota antes do tratamento e depois do tratamento. E aí eu posso trazer um outro dado que é super interessante para vocês que são donos de gato. Vocês têm uma ideia do efeito placebo que existe do dono de gato que está participando de um estudo para testar analgésicos no gato que tem dor? Nossa, nenhuma ideia. Você acha que é alto ou é baixo? Acho que é alto. Acho que é alto, né? É 85%. Caralho. 85%. O simples fato de você falar, eu vou entrar num estudo para submeter o meu gato a um teste, um trial analgésico, porque ele tem dor articular, já faz você observar que ele tá tendo melhora. Cara, então hoje... a cabeça é um negócio muito louco, né, doutor? Hoje estudos sem placebo, gente, eles não têm mais significado pra gente. Mas a gente tem um exemplo que o Chico toma desde os 5 anos, 6 anos, quando ele descobriu a displasia, ele começou a tomar Cosequin. E aí, vamos aí botar 6 anos tomando esse medicamento. Por aí. E aí eu descobri no mês passado que saiu um estudo de que não serve pra nada. Estudo sistemática mostrando que então assim, gente, quem tá escutando aqui provavelmente tem gato que toma Cosequin, né? Mas eu achava que melhorava. Sim, e você viu ele melhorar. Eu vi, porque inclusive quando ele tinha crise, o Valdo falava, pode aumentar pra todo dia. E quando ele tava bem, a gente reduzia pra 3 vezes por semana. E quando aumentava pra todo dia, ele melhorava. E aí vem 2 pontos importantes. A importância do placebo e a importância de usar a ciência para poder manejar melhor nossos pacientes. Sim. Esse estudo saiu recentemente. Saiu assim, mês passado. 85%, gente. Então hoje, existem questionários que são validados cientificamente para diminuir o efeito placebo do proprietário. Você sabe que a gente percebeu que o Chico tinha alguma coisa porque ele começou a mancar? Tipo cachorro. Eles podem mancar, mas ele vocalizava muito a caixa de areia também, e aí a gente descobriu que era constipação. Foi todo um pouquinho do que você tá falando, tudo contou aqui. Exato. Foi tudo ao mesmo tempo. Ele, de fato, foi diagnosticado pela causa, ele apresentou o sintoma, que foi mancar. Mas a Terezinha, que é a outra gatinha, ela foi no veterinário como medicina preventiva, e a gente leva eles, né, com bastante frequência. Pra mais, até exagero acho que agora eles estão a 2 vezes por ano. Porque já tem um monte de nessa coisinha faixa etária já tá bom. Pra acompanhar. E a gente descobriu no exame clínico, que foi no toque. E aí o Valdo falou, tem dor nas costas. Sim. E ela realmente era uma gata mais ativa, que pulava sem calcular, sem grandes esforços. E aí, no último ano principalmente, dormindo, assim, muito, então, mas sem tem pular um outro ponto que eu queria trazer pra quem tá ouvindo a gente, que mesmo ouvindo os sintomas que você falou, ela, diferente do Chico, o Chico é o gato que calcula tudo. Ela, quando era pra pular, ela pulava. E ela sempre foi ágil. Só que o que aconteceu é que ela começou a ficar muito lenta pras coisas. Então, assim, a comida, sabe quando tem uma preguiça de levantar? E aí hoje vocês sabem que não é preguiça. Exatamente. Porque quando a gente maneja eles voltam a ser como total, depois jovens. que ela começou a tomar remédio, Isso. você põe a comida, ela tá lá. Não tem mais o delay, ela tinha um delay. Sim. Tá. Sim, porque dói. Pecado, né? Porque dói, exatamente. É a interpretação, entender melhor a espécie como funciona. E parece que tudo isso, nossa, tem muitos anos já. Esses questionários, eles são de 22, gente. Então entenda, a gente tá numa área... A gente tá engatinhando, né? A gente tá engatinhando, mas a gente teve um salto de conhecimento nessa área nos últimos 10 anos gigantesco. Gigantesco. E a gente tá... Tanto que todos os principais estudos que a gente tem hoje, que tem a comparação do placebo para avaliar a eficácia, eles são depois de 17, que o dado de efeito placebo de 85% é de 2017. Então de 17 para frente a gente teve um salto monstruoso de desenvolvimento de questionários, avaliação com vídeos. Hoje todo proprietário tem um smartphone.
Eles chegam pra gente e mostram, olha, ela tá subindo assim, ela não tá subindo assim, ela tá fazendo isso, aquilo. E hoje a gente sabe que a observação do proprietário, ela é mais importante que o exame ortopédico, por exemplo. Boto fé. Vai te dar mais informações, porque você consegue ter questionários que exploram áreas diversas da rotina de mobilidade do gato comparado ao exame ortopédico. Metade dos gatos vão chegar na clínica e eles vão ficar assim, ó. Ah, eles não vão fazer nada. É. Exato. Então você não consegue avaliar a mobilidade como você avalia em casa. É. Sim. E é bom que todo gateiro já vem com CSI Exatamente. aguçadíssimo. Hoje, Todo mundo é um com grande smartphone, investigador. muitas questões, por exemplo, um sintoma que muitos proprietários confundem: vômito com tosse. São sintomas completamente diferentes, mas eles assumem a mesma postura, ficam. Em um, ele elimina conteúdo pela cavidade oral, e no outro, não. Então, o que é comum? Ah, ele tá tentando vomitar e não elimina a bola de pelo. Eu já falo, isso é tosse. Eu peço vídeo. Sim. Entendeu? Então, hoje, com o smartphone, Total. é muito mais fácil pra gente conseguir identificar tudo isso. Boa, Muito. verdade. E assim, então, falamos um pouco do controle dessa parada, né? Vamos elaborar melhor. Tá, meu gato foi diagnosticado. O que ele vai fazer agora? Vai controlar a dor. Ele vai... Vai controlador. E o Como? controle da dor, a gente chama hoje de... As melhores abordagens são abordagens multimodais. Tá. Abordagens que eu avalio e ataco áreas diferentes de recepção de estímulo de dor. E isso usualmente a gente faz com classes farmacológicas diferentes. Hoje a gente tem diretrizes que dizem se o seu animal tem dor crônica de origem osteoarticular, a primeira opção de tratamento é essa. A segunda, em caso de não eficiência completa da primeira, é essa. Então hoje a gente tem tudo isso estratificado na literatura. Tá? Tudo. Por exemplo, os principais guias que a gente tem hoje citam o uso de anticorpos monoclonais, que hoje é o famoso Solensia, que já chegou no Brasil, né, que sabidamente é o fármaco que mais atua em controle de dor, porque ele vai inibir uma molécula, chama NGF, que está estourada nesse sistema nervoso desses animais com dor crônica. Assim, eles têm muito NGF na articulação e isso gera uma sensibilização enorme à dor crônica. Né? Então, hoje é isso associado ou com anti-inflamatórios em dose baixa, naqueles que podem receber, ou com os gabapentinoides, com gabapentina, pregabalina e por aí vai. Então, a gente tem essas estratégias. E na ausência de uma resposta que como você gostaria com o uso desses, aí tem outras classes que vêm embaixo, né, de terapias farmacológicas junto com não farmacológicas. E as não farmacológicas envolvem tanto o manejo desse ambiente. Se ele gostava de subir lá naquela janela para tomar sol e ele não tá fazendo isso mais, vamos pôr uma rampa para ele. Carpetada, tá? Não lisa, porque senão o gato vai capotar. Vamos colocar escadas. Gente, a gente tem empresas hoje que vendem escadas pro pet. Sim. Por quê? Porque tem mercado. Olha quanto gato e cachorro tá com alteração osteoarticular. Sim. Então, adaptar o ambiente, adaptar a caixa de areia, usar uma caixa mais baixa, Sim. num local mais acessível, junto com, por exemplo, a acupuntura. A acupuntura faz um bem enorme para esses gatos. Chico já fez. Né? E aí, cada caso vai precisar de mais ou menos e a avaliação vai ser individual. Então, não tem uma receita de bolo para todas. Existem diretrizes, o que a gente é sugerido de seguir, e a gente vai avaliar característica econômica, financeira do proprietário, de administração, tempo e resposta individual. Então não tem receita de bolo. Tem grandes documentos que nos orientam. E aí, com o proprietário, a gente vai escolher junto o que é melhor para aquele paciente. Isso é a clássica definição de medicina baseada em evidências. Sim. Com o melhor que eu tenho na literatura, eu vou conversar com vocês e juntos eu vou ver o que melhor se encaixa. Porque não tem uma receita que vai funcionar para todos. Né? Para uns, eu vou ter disponibilidade de fazer X, Y, Z, para o outro, eu só vou conseguir fazer X. Então, cada um vai ter um protocolo individualizado. Sim. E isso vai ser o resto da vida. Vai piorar no inverno. É isso que eu ia falar. Vai piorar no inverno. A gente tá falando de pra sempre, Tem né? pra sempre. Controlador vai pra piorar sempre. nos gatos que começam a ficar muito bem no início, voltam a ser jovens, exageram e agudizam um quadro crônico. Então isso também é super comum. No cão é muito mais comum. Né? Você pega aqueles labrador golden que ficou ótimo, viajou no fim de semana, você acabou de nadar na piscina, veio segunda-feira, conta chega, né? A conta chega. Né? O gato, você não vai ter esse tipo de, nossa, ele vai nadar na piscina. Não, mas tem gato que... A gente tem um Maine Coon na clínica que o proprietário falou, gente,
depois do primeiro mês de tratamento com anticorpo, ele tá... Eu tô até pensando em nem fazer o segundo pra ver se ele volta a acalmar. Eu falei, não, gente, calma, tem que fazer sim. Tipo, é isso que eu quero ver. Só que tem gato que despiroca. Ele, nossa, ele alopra, detona tudo, derruba tudo e depois fica lá sofrendo porque a conta chega. Sim. A gente, isso vai acontecer? Vai. É esperado? Tá, a gente vai conviver com isso, e o dono que aprende a entender os sinais que o gato dá e a importância do tratamento, ele sabe lidar no dia a dia. Sim, sim. Ele sabe quando agudiza, ele sabe como manejar isso, como contactar o veterinário para, com isso, a gente tentar melhor endereçar o tratamento para diminuir essas crises, porque elas vão acontecer. Bom. Como conosco. Sim. Quem tem dor crônica articular vai ter períodos que vai piorar. No frio realmente dói mais, né? Exato. E essas dicas foram muito boas de colocar apoios, né? Menores, adaptar a casa. Isso. Porque é isso, o gato... A gente já Você entendeu tá vivendo que... na casa dele. Então afinal ajuda de ele. contas, Exato. Né? Acho que uma das principais causas aí que a gente tá falando é a idade, né? Sim. Pra esse tipo de doença. Mas existe alguma forma de prevenir ou não? Principalmente pela principal causa ser a idade. Não sabemos causas de prevenir. Suspeita-se que o sobrepeso pode influenciar, mas a gente não tem dados suficientes para isso. Como eu falei, é tudo muito recente. A gente tem ainda muita coisa para aprender. Mas a gente sabe que o sobrepeso pode influenciar. Bota fé. Né? O Chico, quando a gente descobriu, ele tinha 3 anos, ou seja, longe de ser idoso. Só que ele... Acho que foi 5. Foi 3, sei lá. Por aí, era bem novinho, era né? bem novinho. E aí a gente descobriu, e nessa época ele pesava 7,3 kg. E ele é pequenininho, então isso representava muito. Gato. Sim. Já é muito para um gato grande também, mas ele tava bem gordinho. E aí uma das principais medidas que a gente teve que tomar foi fazer ele emagrecer saudável, né? Exato. Tipo, ir Demorou pra emagrecendo, caramba. Gatos demoram para emagrecer. Demora. É normal. É normal. Tô pra te dizer que foi esse Quando ano emagrecem, que ele falou. do jeito que a gente quer. 2 anos, que foi quando a gente Foi. mudou de casa, que ele passou a ter mais espaço e aí ele chegou num pezinho ideal. Mas Ele tem cinturinha agora. Foi no final do ano passado, sei lá, que a gente ouviu. Agora ele pode parar de fazer dietas, Sim. né? Tipo. A gente subestima a eficácia desse tipo de coisa. Né? Sim. Mas com certeza ele tem que carregar menos peso, né, gente? E tem outras coisas que são importantes também. E aí é importante que o médico veterinário esteja bem atualizado para a gente minimizar esse tipo de coisa. Quando a gente pensa em um dos principais medos que o veterinário tem quando ele atende gato, é medo de ser agredido pelo gato. Arranhão, mordida, são coisas ruins. Normalmente é pior do que com um cão. Óbvio que eu não estou comparando a mordida de um Rottweiler com a mordida de um gato. Mas a gente sabe, por exemplo, que a boca do gato é bem mais contaminada que a do cão. Uhum. Tração excessiva, contenção desnecessária, exames físicos densos para o gato vão piorar a dor dele também. A gente sabe isso no humano, a gente chama isso de hiperalgesia associada ao estresse. Estão nervosas num dia ruim e tal. Você fica duro. Imagina Sim, o gato fica que enrijecido. tá num local que ele não tá entendendo o que tá acontecendo, com alguém que ele não conhece, esticando ele, Não, retrucando aquele cotovelo artrítico. Vai dar merda. A primeira crise de dor que a gente reconheceu no Chico foi logo depois de uma mudança de casa. Então, Foi. Que ele ficou estressado e viu? Deve ter doeu. ficado duro. Assim, quando eu falo que é multimodal, não entendam só que eu tenho classes farmacológicas e outros tipos de terapêutica, como uso de ômega 3, por exemplo, a gente sabe que tem associação de diminuir a inflamação articular. Então tem dietas que são enriquecidas para quem tem problema articular, muito comum fora. Os nossos estão tomando né? ômega 3. Então, exatamente. Uma cápsula que parece um Isso, peixinho. É a clássica cápsula. A gente não tinha cápsula para gato até essa empresa lançar no Brasil. A gente pensa em acupuntura, fisioterapia, mas características amigáveis para o gato, ambientes cat-friendly, também fazem diferença quando a gente lida com um gato com dor crônica. Então, quando eu falo multimodal, a gente tem que abrir um pouco a cabeça para entender que tem atitudes simples que vão ajudar também que o seu gato não piore a dor dele. Uhum. A gente faz na minha clínica, a gente faz raio-x nesses gatos em menos de 10% das situações. Porque eu já sei que dói. E você já sabe que tem, Eu não sei vai que precisar dói ver, né? e não vai fazer diferença na minha conduta eu radiografar naquele momento ou já radiografar quando ele está com a dor controlada. Sim. A gente sabe, por exemplo, que em humanos, exercício diminui a dor.
E eu não vou botar esse gato numa fisioterapia, numa esteira, qualquer coisa do gênero, enquanto eu não controlei dor. Não adianta. Então o manejo da dor, o que é sinal vital? Tá respirando, tem frequência cardíaca, temperatura tá ok, consciência ok, é a dor que eu vou avaliar. Sim. Então ela vai influenciar em todo o restante. Todo o restante. Por isso que a gente fala, é multimodal. É muito maior do que vocês imaginam. Certo, tem uma pergunta. Essa dor crônica não controlada a longo prazo pode ser um fator para causar outras doenças? Não. Mas ela vai piorar o seu manejo de outras doenças, porque ela vai diminuir interação. A gente pensa na dor como algo, olha, mudou o comportamento dele. Só que a gente ainda carece de ferramentas para avaliar, por exemplo, a característica social que a dor vai gerar nesse gato. Será que ele vai alterar a relação com outros membros da família? Sim, a gente sabe que isso altera. Ele começa a ficar mais arredio, ele quer contato menor com outros membros da família, sejam membros humanos ou não humanos. Por quê? Puta, vai chegar aquele penteiro de 2 anos de idade, vai querer pegar, me esticar, eu não quero nem chegar perto. Seja um de 2 anos humano ou aquele gato jovem louco pra brincar. Então ele vai fazer o quê? Isso vai alterar a característica social dele. Isso deve alterar a característica cognitiva, como ele reconhece todo o ambiente ao redor dele. Por quê? Porque ele tá preocupado com outra coisa. Então ela não vai predispor a algo a mais. A dor não controlada, ela só vai somatizar e só vai se ampliar. Né? É uma escala logarítmica. Então travá-la, né, controlar e tentar minimizar o estrago é o que a gente consegue fazer. E tem várias outras questões que a gente ainda não tem respostas. Mas como eu falei, a gente percebe que esses animais vão se alimentar melhor, eles vão interagir melhor, eles vão permitir ser melhor manipulados. Como é que você quer ter um gato de 15 anos de idade que pode ter uma alteração, um câncer, e tem muitos cânceres em gatos que são bem tratáveis e tratáveis por anos, tendo que medicar esse gato 2 vezes ao dia se ele tem dor na cervical, e não quer que você ponha ele no colo para poder fazer a medicação. Você vai começar a brigar com ele para medicar. Sim. Você vai diminuir a chance de sobrevida dele. Então, a dor impacta? Impacta. Ela pode fazer esse exemplo particular, viver menos. Por quê? Porque eu não consigo manipular e não consigo medicar. Aí eu tô tentando medicar, ele me arranha. Eu quero tentar cortar a unha. Ele não permite que eu consiga cortar a unha, porque ele tem dor no punho. Então, isso é uma bola de neve. Né? E ela vai impactar vários outros sistemas e várias outras situações. Boa. Sim, é um efeito em Eu tenho outra pergunta. Chico, por exemplo, displasia, que é o que você explicou, que uma coisa fica raspando na outra. Medicado agora, lá, fazendo o protocolo dele completo, tá se exercitando muito mais. Não é pior? Porque vai raspar mais? Eles tendem a se poupar. Eles tendem a saber até onde eles conseguem ir, porque vai gerar desconforto. Né? Vai gerar desconforto. Ele não ficou exageradamente animado com nossa, eu tô com uma articulação alterada, puta, ela tá bem, agora eu vou voltar a treinar forte. Entendi. Não, eles não têm essa característica. Ele dá uma exagerada pra subir a escada. Às vezes, ele sobe bem rapidinho. Mas na verdade não, ele mas exagerou. Ele tá bonitinho. Ele não tem dor, então ele vai voltar às atividades normais dele. A alteração degenerativa tá lá. Eu só tô deixando chegar menos sinal no cérebro. Entendi. Para aquilo virar um estímulo de dor. Entendeu? Entendi. Mais uma pergunta. Tem o protocolo que aí, enfim, individual, o tutor vai seguir pro resto da vida, mas você disse que algumas coisas podem desencadear crises, como, por exemplo, o frio. A gente percebe o Chico mais durinho. Que outros tratamentos têm evidência científica? Tipo, você falou de acupuntura. A gente fala de agudização do processo crônico. Isso também no inglês eles chamam de flare. Quando o gato tem um flare, tem uma agudização, ele vai responder a remédios de dor aguda. Opioide, dipirona. A gente vai usar isso por uns dias para minimizar o estímulo agudizado do processo crônico e depois ele vai voltar ao tratamento crônico dele. Usualmente, alguns dias de tratamento já são suficientes para diminuir esse desconforto. Entendi. E dessas outras coisas, assim, não sei se eu queria chamar de alternativa, não sei se é alternativa não farmacológico. Hoje, tipo isso, acupuntura. Quais que são legais? Acupuntura. Só acupuntura? Eu diria principalmente. E eu também já ouvi falar em laser e ozônio. Laser, a gente entra naquela classe de tratamento que ela é teorizada em ser efetiva. Mas a gente não tem estudos com gato com dor articular, e em especial tendo placebo,
pra tirar O essa Chico história. funcionou. Então, assim Né? como o protetor articular também funcionou. Sim. Entendeu? Sim. Então, cai naquela classe de alternativas terapêuticas que a gente não tem evidência e fala, posso fazer, eu devo fazer. Não, você quer fazer? Saiba que a gente não tem comprovação, pode fazer. Sim. E muitas vezes a resposta tá dentro do efeito placebo. Agora, isso pra mim, nesse momento individual que você escolheu, após a minha orientação dizer, a gente não tem evidências, é uma escolha pessoal sua fazer. Isso pra mim vai fazer diferença se ele melhorar por isso ou não? Não. Se ele melhorar na sua perspectiva, ok. O grande problema que eu vejo em a gente indicar terapias que a gente não tem evidência científica de funcionar é quando a gente as indica sozinhas. Sim. Então Sim. assim, eu vou usar isso pra ele. Tem evidência científica disso? Não. Mas eu não tô usando outros analgésicos associados. Então isso pra mim é uma sacanagem, Sim. né? É. Então, total. e como eu tô falando, isso é uma opinião individual. Eu, Alexandre, trabalho dessa forma e eu ensino dessa forma pros nossos alunos, né? A gente tem, a Isabela foi uma delas, tá aí fora. É excelente, by the way. A O gente Chico só tem, chama a gente excelente. a gente tem que se basear no que ele precisa mais. Nesse momento, o principal que ele tem é o quê? Dor. Então a analgesia ela é imperante. Quer adicionar mais algo? Mesmo sabendo que pode não ter eficácia? Beleza, desde que o principal você esteja fazendo. É isso. Isso vale para laser, Legal. isso vale para ozônio, isso vale para canabidiol, coisas que estão em alta hoje. São a gente tem um grande frisson da comunidade querendo alternativas novas para tentar trazer respostas que a gente já tem. A gente já sabe o que funciona. Sim. Eu sei o que não funciona, ou que talvez funcione, mas eu não tenho estudos para isso. Eu não vou trocar um pelo outro. Mas É se quiser isso, fazer faz os também, dois, faz associa aí. até que a gente tenha, né? Beleza. Não substitua. Ih, o Chico já fez de um tudo, minha gente. Que é uma Já fez sacanagem pro gato. ozônio, laser, tudo tomando remédio, tá? Tudo Total. Nunca ele não tomou. Vou que- tratar só com laser. Mas é Isso. isso, Mas já fez. tinha um Só protocolo. falta- Exato. falta Adicionar cannabis. pontos. Aí quando tinha a tal beleza. da crise ou a agudização, né, que você isso. falou, aí a Flare. gente fazia o Flare. laser. Ah, mas dessa vez não sei o que. Ah, então vamos fazer o ozônio também. Aí Uhum, às vezes É. funcionava, às vezes Sim. não. exato. Total. Ah, eu amei. Eu Muito amei. bom, gente. A gente tirou muitas. Eu espero que você aí que tá ouvindo a gente tenha tirado muitas dúvidas também. Que você consiga reconhecer os sinais do seu gato a partir de tudo que a gente falou aqui, né? Isso é o mais importante. Você saber o que levar para o seu veterinário como informação para ele poder trabalhar melhor também. Isso ajuda muito, né, Claro, doutor? com certeza. E mesmo Chegar que e falar, esteja ó, tudo pulava bem. assim, não pulava assim, agora faz assim. Isso ajuda muito. O gato não chega sozinho na clínica. E Exato. você tá ouvindo, tá tudo bem. Não se encaixou em nenhum sintoma, mas não vai no veterinário há mais de ano? Leva. Faz. Leva, pode ter uma É coisa importante. silenciosa lá Sim. dentro. Gatos que... são especialistas nisso. Exato. Especialistas. E pra pessoa que tá ouvindo a gente, não te conhecia, quer te acompanhar a partir de agora, como que ela faz? Acho que o jeito mais fácil de acompanhar é no Instagram, o @Alexandre Daniel, meu nome, não tem como errar. Alexandre Daniel. Sabia que a Amanda tem um primo Daniel Alexandre? Alexandre Daniel no Instagram, meu Facebook também é esse, Alexandre Daniel. E a clínica? A clínica é Gatos com 2 T's. Gatos Medicina Felina. A gente Onde também tá no fica? Instagram, fica no Campo Belo. Boa. Boa. A gente tem o Instagram, que é Gatos Medicina Felina, e o nosso site é gatos.vet de veterinário.br. Tá, Lá a gente tem informação de tudo que a gente tem de legal por lá e das pessoas também que estão lá. tá. Campo Belo é um bairro de São Paulo, se você tá ouvindo e não sabe Campo Belo, exatamente São onde Paulo, é. gente. Pô, e quem não tá em São Paulo, né? É foda. A gente traz muita gente de São Paulo. É, porque a gente tá em São Paulo, gente, Vocês têm desculpam, algum gente. tipo de protocolo, assim? Um tutor que tá distante, fazer algum Hoje, acompanhamento? ajudar algum veterinário Hoje, longe. por delimitação do Conselho Federal de Medicina Veterinária, a gente pode fazer, a Gatos faz isso, telemedicina com outros veterinários. Sim. Então, se o veterinário eu quer imaginei. auxílio em condução de casos, só entrar em contato com a nossa recepção, está para fazer por telefone ou por WhatsApp direto do site. Sim. Olha que Eles coisa já boa, marcam- gente. Novidade no episódio de hoje. Eles né? já Adorei. marcam com um veterinário, o horário do veterinário para o outro veterinário entrar em contato por uma videoconferência. Aham. E aí, usualmente, esse veterinário tá com o proprietário junto. Sim. Ó, a gente já tem um caso assim, que a gente tá tentando fazer dessa forma, não tá dando E certo. tá rolando? Já, Isso? isso Porra, pandemia nos trouxe isso. Muito Sim. legal. Né? E a gente
como o conselho permite isso entre profissionais médicos veterinários, a gente continua fazendo. Então, quem tá ouvindo, se o veterinário não faz isso, um veterinário que tá fora de São Paulo aí, você pode também pedir pro veterinário fazer isso. Por que não? É sempre com solicitação veterinária. Porque às vezes você confia, gosta do seu veterinário, mas reconhece os limites. E ele também reconhece os seus limites felinos. Gente. A gente não é uma ilha. A gente tem que trabalhar com outros profissionais e de áreas diferentes. Nosso foco sempre vai ser oferecer o melhor protocolo individualizado para aquele paciente. Perfeito, adorei saber disso, porque agora não fica tão... E se você é tem que estar em São Paulo. veterinário e tá ouvindo isso, porra, excelente ter essa oportunidade também de aperfeiçoar, né, o seu atendimento, enfim, salvar os gatos de fato, porque é difícil, né, chegar no veterinário que é mais comum o atendimento em cachorro, é difícil. É diferente. E tem cidade que não tem, né? Isso Sim, que a gente sempre fala aqui. sim. Às vezes você vai procurar o melhor, mas o melhor não é... A gente já teve situações na gato. Gatos que a gente fez isso com veterinários de outros países já. Eu Muito tenho uma legal. veterinária na minha equipe que ela fala alemão, espanhol e inglês. Então, usualmente, quando é algum veterinário de fora, a gente coloca com ela. Aí, tem gente de fora que ouve a gente, hein? Olha lá. A gente já sabe quais são as possibilidades. Alemão, espanhol. Alemão, espanhol e inglês. Pô, aí a gente vai abraçar bastante, né? Que é isso, Abraça cara? bastante. Abraça bastante mesmo. Amém. Muito obrigada por ter aceitado o convite, foi um prazer. Espero que você volte logo. Amém. Amei. Até a próxima, então. Tchau, gente. Obrigado. Beijo, Beijos. gente. Até semana que vem.